Então, vamos aprender a criar um pedido agora. Você vai passar o mouse aqui no menu, na lateral esquerda. Você vai clicar em cima de pedido / orçamento e vai clicar no novo. Aqui vai aparecer as filiais disponíveis para você. Aqui tem um botão onde você vai selecionar o cliente ou se você vai criar um cliente novo. Nós, no caso aqui, vamos selecionar o cliente. Então, você vai clicar em cima dessa janelinha e aqui, obrigatoriamente, você tem que digitar o CNPJ. Não é o nome, razão social, nem nome fantasia. Aqui é diretamente o CNPJ. Quando você já começar a digitar, a partir do terceiro caractere, ele já vai começar a buscar para você as informações do banco de dados dos clientes. Então, note que eu digitei os 5 primeiros dígitos do CNPJ e me apareceu 3 itens. A gente vai escolher esse do meio aqui. E eu vou clicar no botão Faça o seu orçamento / pedido. Tá vendo? Ele me falou que eu preciso escolher uma filial. Então, vou dar um OK e vou escolher uma filial. Ok. Aqui carregou o pedido. Aqui nessa tela, a gente tem diversas informações. Então, a gente tem quem é o cliente, a gente tem informação de para onde vai ser entregue e a gente tem informação para quem que vai ser feita a cobrança. Note que tem um botãozinho, um maisinho aqui, caso você queira mudar. Se você quiser também, você pode selecionar um novo cliente por aqui, ou você pode adicionar um novo cliente aqui, certo? Mas isso a gente vai explicar no futuro. Então, vamos lá. Aqui a gente tem opções de data de entrega. Quando eu clico aqui no calendário, ele vai me dar opções de data de entrega. Note que essa data de entrega, ela está definida ainda como no dia seguinte. Então, eu nunca consigo fazer um pedido para hoje. Para eu conseguir fazer um pedido para hoje, eu tenho que pedir autorização para o pessoal interno, para os administradores, coordenadores, e eles liberam o pedido. Então, sempre você vai ter que conseguir colocar uma data dia de amanhã. E dependendo do que você for escolher aqui embaixo, como peça técnica, daí o prazo muda, ele joga para frente ainda, acho que são 7 dias, no caso. Então, tem que se atentar a esses detalhes. Então, vamos escolher aqui o dia 16, e aqui eu vou escolher o frete. Nós temos hoje 4 opções de frete: CIF, FCA, FOB e retirada. Cada um desses daqui, eles alteram as configurações da parte de baixo, que é da parte do frete. Então, se eu escolher CIF é uma forma, se eu escolher FOB é outra forma, se eu escolher retirada é outra forma. Então, a gente tem que se atentar a isso. No caso, a gente vai escolher o CIF aqui. Pagamento. Eu tenho essas opções de pagamento. Então, eu vou escolher a opção boleto. E aqui do lado eu tenho a condição de pagamento. A condição de pagamento que eu posso selecionar para esse cliente. Note que quando eu escolho outras opções, por exemplo, dinheiro, automaticamente já é preenchido à vista. Então, é importante se atentar a isso também. Aqui, ele me dá a opção de quem é o vendedor interno. Quem é o dono desse cliente? Que no caso é essa pessoa. E quem que é o vendedor operacional? Que no caso sou eu, que é o meu login. Então, a única coisa que eu posso mudar é esse detalhe aqui, que é o vendedor operacional. Ordem de compra é a ordem de compra do cliente. Qual é o número da ordem de compra do cliente que veio? E aqui é uma opção se essa é uma peça técnica, sim ou não. Se não for peça técnica, e se for peça técnica. Tá vendo? Quando eu coloco peça técnica, ele já me informa que a data do lead time é menor. Então, quer dizer, ele já autorizou automaticamente ali o campo de data de entrega e ele pede para eu refazer essa data. Tá vendo que ele zerou? E se eu clicar aqui no campo, ele vai me informar, ó, a data do lead time só está para janeiro. Então, tem que ficar atento a essas datas aqui. Vou voltar para não. Note que quando eu coloco sim, ele me abre outras opções. Ele me abre opções de código de cotação e o tipo. Se esse tipo de peça técnica eu estou somente cotando ainda, ou se isso já vai virar um pedido. Quando eu estou somente fazendo o orçamento, eu coloco o orçamento. Quando eu vou virar o pedido, eu já coloco o pedido. Por quê? Porque o pessoal, os orçamentistas, eles analisam esses dados aqui e eles transformam o pedido em um orçamento de volta para você ou transformam direto no pedido, tá bom? Vou voltar aqui a
peça técnica não. Aqui eu tenho o botão para adicionar arquivos e anexos. Esse botão é super importante hoje em dia, porque vocês obrigatoriamente está sendo usado para vocês colocarem o pedido de compra do cliente. Então vocês têm que usar essa tela aqui para fazer o anexo. Você seleciona o anexo que desejar, escolhe o item, dá o abrir e dá o salvar. Ele está salvando o anexo no banco de dados. Quando aparecer essa opção, é que o anexo já foi salvo. É só fechar, o anexo está salvo ali. Caso você queira enviar mais arquivos, é só clicar no botão que você vai ver o arquivo que você enviou e você pode continuar. Aqui você tem a transportadora. É a mesma coisa na hora de buscar o cliente. Quando eu estou buscando a transportadora, eu posso digitar as 3 primeiras letras, ele já vai me trazer. Então eu vou procurar a transportadora Plast Real. Ele já me trouxe a transportadora Plast Real. Então ele trouxe aqui. Ou eu posso usar a transportadora Retira, que é o caso da pessoa retirar no momento. Eu posso escolher as opções. Agora vamos para a parte da observação geral. Essa observação, você vai preencher ela e ela vai ficar disponível para todos os ambientes. Então todo mundo vai conseguir ver essa opção. Quando você preencher a observação de fiscal, essa observação sai na nota fiscal. Então tem que ficar muito atento com isso. Entrega, o pessoal da entrega vai poder ver financeiro, o financeiro vai ver, e os certificados também. Então é interessante que você preencha cada uma dessas opções da forma mais correta. Agora vamos entrar aqui na parte de fazer um pedido, né? De colocar um item, um produto no pedido. Eu acho que eu tenho 3 opções aqui. Normalmente, um usuário comum, que não é orçamentista, ele só vai ver 2 botões, o verde e o azul, que é o de corte e é o que é o de inteiro. Esse peça técnica aqui é exclusivamente para orçamentista. Então, vamos aqui fazer o primeiro item, que é a inclusão de uma chapa tarugo ou bucha. Então, eu vou clicar nesse botão. Aqui, no tipo, eu já escolho como escolher, que é uma chapa. A categoria, eu vou escolher que é um acrílico. A cor, eu vou escolher aqui é cristal. Note que cada etapa que eu escolho, ele já preenche para mim. Então, se eu mudar aqui para um policetal, ele já vai me dar opções do policetal. Se eu mudar aqui a opção para polietileno, ele vai me dar opções do polietileno. Então, isso é muito importante que já automaticamente ele já vai filtrando. Então, vou voltar aqui e vou colocar um policarbonato. Agora só tem uma opção, cristal, e ele vai me dar aqui as opções de espessura. Aqui ele só achou uma peça. Vamos pegar um outro item que tenha mais peças. Vou pegar aqui um acrílico, cristal, e duplico as peças. Não, um nylon, que eu tenho certeza que tem bastante peça. Um nylon, natural, peguei a espessura de 20. Aqui ele está buscando os produtos. Essa busca pode demorar um pouco, tem hora, porque tem casos que você vai escolher aqui e você vai trazer 40 mil produtos nessa tela. Então ele pode demorar, de vez em quando ele pode demorar um pouco. Aqui eu tenho a opção de filtrar as filiais. Então eu posso trazer todos os produtos de todas as filiais, eu posso trazer todos os produtos que estão em São Paulo e eu posso trazer os produtos que estão em Santa Catarina. Nesse caso não tem nenhum de Santa Catarina. Então vamos voltar aqui para todos. Aqui é uma opção que eu trago, se ele tem estoque sim ou não. Note que aqui eu tenho estoque aqui, que é esse botãozinho que vê, tem a quantidade de 1. Então eu vou colocar que eu não quero. Tá vendo? Ele me traz só se tem 0 ou negativo. Eu quero que sim, que tenha estoque real. Ele só me trouxe o estoque real, tem que estar com 5. Aqui eu tenho o botão do corte. Note que a gente entrou no botão de corte. Então aqui eu vou fazer uma busca, eu quero fazer um corte de uma placa. Então eu vou colocar 500 por 800. Quando eu vou começar a digitar essas opções, ele já vai me filtrando a peça. Tá vendo que tinha um monte de peça? Ele só filtrou as peças que caibam dentro dessa 500 por 800. Então ele nunca vai trazer uma peça para mim aqui no tamanho de largura de 400, porque não cabe. Então automaticamente ele já filtra. Aqui eu vejo que é o estoque.
Aqui eu vejo qual é o lote, aqui eu vejo qual é o valor do corte e aonde ela está. Lembrando que esse valor aqui é um valor sugestivo e ele varia de acordo com o estado do cliente, pelo ICMS. Então, o ICMS já é calculado automaticamente e a gente dá uma sugestão de preço. E a gente vai fazer a simulação aqui. Aqui eu vou colocar a quantidade que eu esqueci de colocar. Vou clicar no botãozinho para adicionar a peça, que é super importante. Posso clicar e posso desmarcar e marcar quantas vezes eu quiser. E eu tenho que clicar no botão calcular. Aqui, ele faz 3 vezes o cálculo, porque ele vira a peça de ponta cabeça, ele vira na horizontal e na vertical, até ele achar qual que é a melhor posição do corte, ele mostra aqui embaixo qual é a melhor posição do corte que ele se encaixou nessas peças. Aqui, na lateral direita, eu tenho 3 tipos de preço. Eu tenho preços das peças inteiras, que ele usou 2 peças, então é o preço disso aqui vezes 2, né? Eu tenho o preço de somente os recortes, e eu tenho o preço regra, que é o preço usado pelo quadrante, certo? Então, isso aqui é o que vocês usam, é o preço regra. Automaticamente, a gente já preencheu aqui o produto. Vamos fazer a inclusão de mais cortes. Então, eu fiz um corte só. Ah, mas eu quero aproveitar, eu quero fazer mais cortes nessa peça. Vou fazer um corte de 100 por 300. E esse corte eu quero mais 10 peças. Daí eu tenho de novo, clicar aqui nesse botão calcular. Ele refez o cálculo aqui embaixo, daí você vê o corte em cor de rosa é aquele primeiro corte que você escolheu, e esses cortes aqui embaixo são os outros cortes da alta proporção. E aqui ele me deu mais o mesmo valor. As peças continuaram inteiras ficaram no mesmo valor, a peça de recorte aumentou um pouco e o preço regra aumentou mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho um valor. Esse valor eu posso alterar. Está vendo que aqui tem o valor unitário de cada peça? A gente já coloca aqui também. Mas vou dizer que eu não quero vender por esse valor, esse preço vai ser R$ 9.000. Eu clico fora, ele já atualiza para mim o valor unitário de cada peça. Certo? Ótimo. Aqui a gente tem mais uma opção, que é a ordem de compra do item. Lembra que lá atrás a gente colocou a ordem de compra do pedido. Aqui é a ordem de compra do item. Essa informação também é muito importante que sai na nota fiscal. Então, vou colocar uma ordem de compra aqui. Observação da peça é uma observação interna. Essa opção não sai na nota fiscal. Então, você vai preencher essa informação caso para alguém ver alguma opção que tenha que fazer alguma alteração, que tem que fazer algum corte, tomar algum cuidado, você preenche essa informação. E aqui, esse botão, caso esse produto não tenha estoque, e você está urgente precisa desse produto, você clica nessa opção, e essa opção envia um aviso automático para o sistema de produção falando que precisa comprar essa peça urgente, pois eu estou colocando o pedido agora. E eu vou clicar no botãozinho adicionar. Aqui ele está salvando o item. Ok. Aqui ele salvou o item, né? Então, eu vejo aqui que eu coloquei uma chapa de nylon natural de 20. Eu tenho o preço dela, eu tenho a quantidade de placas que vai ser utilizada, eu sei quanta quantidade de toque que tem hoje. Esse é o meu número de ordem de compra do item. Lembra que o ordem de compra do pedido está aqui em cima. Aqui já me fala qual é o IPI dessa peça e qual que foi o ICMS, certo? Então eu posso clicar também nesse maisinho aqui e eu vejo quais são os cortes. Eu tenho 2 cortes, eu tenho um corte de 100 por 300, outros cortes de 500 por 800. Eu quero ter as informações aqui já definidas. Vamos continuar aqui. Eu tenho esse botão que é diversos inteiro. Esse botão é diferente do corte. O diverso inteiro ele é mais barato. O produto é mais barato do que o corte, porque o corte demanda mão de obra. Já o inteiro não. O inteiro é a peça bruta que você vai poder vender. Então isso não tem, o valor é mais baixo, até você vai notar isso na hora de escolher aqui. Eu vou escolher um item, vou escolher uma chapa. Vou escolher o nylon. Vou escolher a cor natural.
Aqui pode demorar mais aquilo que eu expliquei, porque são casos que vão trazer 40 mil itens aqui de produtos. Pronto, aqui carregou. Vou digitar a quantidade de itens, né? E aqui eu consigo fazer uma busca. Eu consigo fazer uma busca por filial, eu consigo fazer uma busca por se tem estoque disponível ou não. Então, eu vou colocar só o estoque disponível sim. E aqui eu posso procurar a peça com até o código, se você tiver no caso. Então, a gente vai colocar uma chapa. De 20. Note que quando eu estou digitando aqui as opções, eu posso somar. Então, tudo que eu for digitando, ele vai somando. Então, se eu pegar, digitar o número 20, eu posso simplesmente depois colocar o código da peça. Por exemplo, essa peça aqui, ó, 704252. 704250, ele já vai filtrando. Então, eu posso filtrar tudo. Ou, melhor, eu posso colocar, começa sempre com a espessura, 20 vezes 1000 por 2000. Automaticamente já filtra também a peça. Aqui, tanto no outro, a gente tem esse botãozinho aqui. Esse botãozinho, que é o valor do estoque, quando eu clico nele, eu consigo saber se há ordem de compra para esse produto. Esse caso aqui é mais utilizado para produtos de alta demanda, produtos que demandam um consumo mais rotativo, né? Então eu consigo ver se esse produto já tem compra ou não. Aqui eu tenho outro botão também, que é o botão do maisinho, né, para eu calcular o preço, né? E eu tenho um botão aqui que é um cifrão. O que serve esse cifrão? Cifrão são os últimos valores. Quando eu clico nesse cifrão, eu consigo ver qual foi o último preço praticado para esse cliente. Então eu consigo ver, se eu vendi essa placa para ele no mês passado, e eu clicar aqui, eu consigo saber quanto que eu vendi no mês passado para eu poder vender igual agora ou maior. Então, lógico, depende da variação do preço. Quando eu clico no botão calcular, eu escolhi a peça e cliquei no botão calcular. Ele vai me dar 3 tabelas. Ele me dá a tabela 1, tabela 2, 3, 4 e 5. Quando eu passo o mouse aqui em cima, eu consigo ver que essa tabela tem 30%, essa tabela tem 35%, essa tabela tem 40%, essa tabela tem 45% e essa tabela tem 50% de margem. Então, aqui você tem um valor e você pode digitar o valor que você quiser e aqui já é o preço unitário. Então, vamos dizer que eu vou vender isso aqui por 10 mil reais. Viu? Note que já ficou vermelho, quer dizer que ele ficou abaixo de 30%. Quando eu passo o mouse aqui, estamos dando uma margem de menos 71%. Com certeza esse pedido vai ser reprovado pelo administrador. Então, sempre melhor ficar sempre na margem. Então, vamos colocar uma margem aqui de 50 mil. Ele ficou amarelo, eu passo o mouse e eu confirmo que ele está com a margem de 44%. Então, esse produto automaticamente ele vai ser, quando você adicionar ele no carrinho e enviar o pedido, ele vai ser aprovado. Aqui, eu tenho a mesma informação que eu tenho lá na peça inteira. Essa informação aqui, é as mesmas questões. Se eu colocar essa informação, ela vai sair na nota fiscal. E essa aqui não. Essa aqui é só informação interna. Aqui tem os meus botões de comprar imediatamente. E aqui eu vou adicionar essa peça no carrinho. Pronto. Eu adicionei o item, eu tenho 2 itens aqui no carrinho, eu tenho a chapa de nylon e eu tenho outra chapa de nylon natural, só que essa aqui é uma peça inteira e essa daqui é um corte. Quando eu clicar aqui, eu vou saber exatamente qual é o tamanho e as dimensões desse produto. Aqui eu tenho 2 botões. Eu tenho o botão de excluir e eu tenho o botão de editar. Ah, esse corte não está certo, esse corte está errado, eu preciso editar esse corte. Ou esse orçamento, o cliente falou assim, eu não preciso mais dessa quantidade, eu preciso de redução de quantidade, eu preciso só pela metade da quantidade. Então você clica nesse botão aqui, que é o editar. Então aqui ele carregou a peça, né, que você escolheu. E aqui eu vou retirar. Eu não quero mais esse corte. Eu não preciso mais dele. Então eu vou remover esse corte. E eu vou deixar somente esse corte aqui. Eu vou clicar no botão calcular. E ele refez para mim o orçamento. Ó. Então,
Aqueles 9 mil que eu coloquei, o orçamento caiu. Eu posso ajustar aqui, colocar um preço de R$ 900. E eu vou atualizar. Pronto. Atualizei a informação. O preço automaticamente já foi alterado aqui embaixo. Vamos alterar esse aqui também, para ficar um preço muito alto, esse preço aqui. Continuo diminuindo a quantidade, né? Vou colocar a quantidade de 1, então calcular. Aqui eu vou para salvar. Ok. Então vamos lá. Agora eu tenho opções de cobrar o frete. Então quando eu clico aqui, eu posso cobrar o frete ou eu posso ratear no preço dos produtos. Você tem que escolher uma das opções aqui. Então eu vou escolher que eu quero cobrar o frete. Eu tenho que atualizar, eu tenho que clicar nesse botão para atualizar. Automaticamente já entrou aqui que o preço do frete é de R$ 50. Esse preço é calculado automaticamente dependendo do peso. Então a gente pega o peso e a gente já calcula o frete, certo? Não, eu não quero cobrar o frete, eu quero ratear esses R$ 50 nos produtos. Eu vou clicar aqui no botão ratear. E tem que pegar, tá vendo que já atualizou aqui, né? Era R$ 900, vou voltar aqui de novo. Era 900 e quando eu clico aqui, ele já rateia para 907. E aqui, automaticamente pela proporção do valor. Eu vou clicar no botão atualizar. Bem, está atualizado. Então, o frete está zero. Eu rateei aqui os itens. Eu tenho as informações e tenho o valor total. Aqui embaixo é super importante o preenchimento, porque esse cara aqui é o objetivo de compra. Então, quando você clica, consumidor final, exportação, importação, industrialização e revendedor. Isso é muito importante lá na hora da emissão da nota. Então, eu vou escolher aqui que é o consumidor final. O follow-up é importante para o CRM, para a ferramenta de CRM. É super importante que você preencha isso aqui de uma forma clara, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Para a gente saber, poder fazer relatórios, poder fazer disparo de e-mails, poder fazer campanhas de marketing para melhorar cada vez mais esse tipo de orçamento ou pedido. Então é importante que você preencha isso com as informações corretas. Próximo contato, super importante também. E a temperatura. Essa temperatura, ela, você tem que colocar para o pedido também, mas isso é muito importante quando você está fazendo o orçamento. Quando você está fazendo o orçamento, para você identificar que aqueles orçamentos que você tem, se eles são frios ou se eles são quentes. Isso também é muito importante para o CRM. No nosso caso, a gente está fazendo um pedido aqui. Vou colocar aqui no orçamento quente. Aqui embaixo tem dois botões, salvar orçamento e enviar pedido. A gente vai fazer o primeiro teste de salvar o orçamento. Eu vou salvar essa informação. Vou clicar aqui. Tá vendo que ele me falou que ele está com um erro? Ele me deu um erro e falou assim, ó, preencha todos os dados. Então você tem que procurar qual campo que está em vermelho aqui na tela, que é o da data. A gente tem que preencher a data corretamente. Cliquei aqui na data de entrega. E vou salvar o orçamento. Pronto. Quando eu clico no botão, quando eu salvo o orçamento ou pedido, ele joga automaticamente para essa tela, que é a tela de consulta de pedido que a gente vai explicar no futuro como é que funciona ela. E ele já entrou aqui, ó, no NetWish, entrou com um pedido, e esse pedido ele está com o orçamento aprovado. Por que ele está com o orçamento aprovado? Porque minha margem está dentro dos itens corretos. Então eu estou com a margem certinha, passou, aprovou automaticamente. Quando eu estou com orçamento com margem negativa, ele me passa como orçamento aguardando. O que é isso? O diretor
ou o coordenador, ou o supervisor, eles têm que aprovar esse orçamento. Senão você não consegue enviar isso para o cliente de uma forma correta. Então, quando eu estou com o orçamento aprovado, eu tenho as informações. O que eu vou fazer? Eu tenho as opções aqui, que eu vou explicar depois no próximo vídeo, que eu posso enviar para o meu cliente, e meu cliente aprovando esse orçamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse orçamento no pedido. Então, eu tenho que usar esse botão aqui, que é do editar. Bom, ele carregou o orçamento de novo, né? Eu vou confirmar as informações que estão aqui. Está tudo certo. Se estiver tudo certo, eu vou clicar nesse botão enviar pedido. No enviar pedido, eu tenho um checklist. Esse checklist é muito importante porque eu tenho que confirmar cada uma dessas etapas. Então, eu tenho que confirmar a endereço de entrega, tá ok? Tá ok. O pagamento, o telefone, transportadora, tá ok? Tá ok. Note que ele está ficando verde. Aqui, ó, eu vou ver quantidade de peças, tá ok? Estoque, ok. O valor tá ok. Tá tudo ok. O preço tá ok. Estando tudo ok, você vai clicar no verdinho. Aqui, quando o estoque está negativo, corre-se o risco do seu pedido ficar com a informação sem estoque. Você tem que conversar com o pessoal interno, os coordenadores supervisores, para ver como que vai resolver sobre esse pedido. Mas vamos continuar aqui. Aqui é uma informação super importante, que eu tenho os contatos. Eu tenho os contatos desse cliente. É uma revisão. Então, eu tenho que ter o contato de quem vem projeto, de quem vem nota fiscal, e aqui tem mais, eu tenho opções de ter um cara do financeiro, e eu posso salvar esses contatos, como excluir ou como adicionar um contato novo. Eu vou salvar isso aqui, salvei, e essa pessoa, esse item aqui, esse usuário, ele é de um cargo de boleto barra financeiro. Aqui eu tenho a opção de enviar um e-mail do pedido para o cliente automaticamente. Então, quando eu salvar aqui, você quer que ele envie ou não? Você escolhe a opção aqui. Enviar e-mail de agradecimento também tem as opções. Aí você escolhe se sim ou não. Então, selecionei, ficou verde, está ok. Aqui a gente tem uma opção que é do horário de retirada do pedido. Tá vendo que aqui esses itens eles estão em vermelho? Porque não tem mais, eu não consigo mais usar essa função. Por quê? Porque já passou do horário, ou no período das 11 horas ele já está carregado. Não tem mais como fazer o pedido nesse horário. Então, eu tenho que escolher a opção, ou o cliente ele vai poder vir retirar só às 17 horas. Eu escolho às 17 horas. Então, esse botão para retirada. Pronto, tá? Tem 4 horários disponíveis, então dá um OK. Então, automaticamente esse pedido vai ser gravado para ser retirado às 17 horas. Eu clico, ele ficou verde, e com isso ele me habilita o botão. Aqui está desabilitado. Ele só vai me habilitar quando todos os itens estiverem verdes. Eu vou clicar aqui, ficou verde, ele habilitou o item. E aqui agora eu consigo enviar o pedido. Aqui nesse item, pode demorar um pouco para esse pedido ser enviado. Por quê? Porque aqui a gente consulta diversas opções. A gente consulta o crédito do cliente, a gente consulta como é que está o estoque desse cliente, a gente consulta a margem de novo desse cliente. Então, esse item ele pode demorar um pouco mais do que o normal. Então, ok. Agora eu vou clicar no botão enviar. Pronto. Já enviei o pedido. Ele entrou aqui para mim como aprovação de crédito. Ele entrou esse pedido como aprovação de crédito, então o pessoal tem que aprovar. Depois a gente explica nos próximos itens.